Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Minha mãe estava recebendo a visita de uma prima dela ali em casa. Quer dizer, eu também a considerava minha prima, embora a gente não tivesse assim muito contato. Ela devia ter uns 35, 36 anos, enquanto eu só tinha 22. De modo que nossos assuntos e interesses eram um pouco diferentes, digamos. Por isso a gente quase não conversava. Quando ela aparecia ali em casa, por exemplo, a gente se cumprimentava, mas geralmente ficava nisso. Só que naquele sábado, lembro que estava chovendo. E minha mãe me pediu que levasse a Fabiana em casa de carro. Foi o momento em que mais conversamos, pelo menos até aquele instante. Ela era, assim, uma pessoa muito falante e curiosa também. Tanto que me fez um monte de perguntas, inclusive se eu tinha namorada. Achei até engraçado porque, repito, a gente não tinha muita intimidade, mas ela começou a perguntar e não parou mais. Perguntou se eu estava saindo com alguém e ainda me falou uma coisa que me deixou até meio sem graça. Menina que você escolher vai ser uma menina de sorte, viu, Cláudia? Você é um rapaz tão bonito. Olha que se a gente não fosse primo, eu de repente ia me candidatar, viu? Olha, não foi tanto o que ela falou, mas o modo como me encarou quando falou aquilo. Lembro que nessa hora, estávamos parados assim no sinaleiro, e eu, assim, sem saber o que dizer, fiz aquele comentário se você também não fosse casada, né? E foi então que, por o meu espanto, ela retrucou. Isso é o de menos. Não ia ser a primeira vez, muito menos a última, que eu ia... Enfim. Ela falou aquela frase e riu. E de um jeito, assim, bem debochado. Fiquei me perguntando, será que eu entendi direito? Porque ela me pareceu estar confessando que era acostumada a trair o marido. Pelo menos foi o que eu entendi. Mas não tive tempo nem de raciocinar. Porque em seguida ela já colocou a mão assim na minha perna e me olhando nos olhos, acrescentou. Olha que se a gente não fosse primo, repito, eu me candidataria a dar uns pegas em você. Mas e você? Teria coragem de sair comigo? Olha, eu sempre fui um cara assim, meio tímido. De modo que, para outro sujeito, para outro homem, no meu lugar, talvez fosse uma coisa, sabe, assim... Mas eu fiquei tão constrangido. Meu Deus, era minha prima. E mais do que isso, era casada. E além de ter feito aquela pergunta, ainda colocou a mão na minha perna e começou a... Lembro que sem saber o que falar, falei que se ela não fosse casada, talvez, mas ela rebateu na mesma hora, de novo. Que nada. Já não falei que isso é o de menos? Estávamos chegando à sua casa, porque do contrário, sabe Deus o que mais poderia rolar. Aonde que aquela conversa poderia ter chegado. Ela ainda ficou um tempo ali, dentro do carro, conversando comigo, me olhando de um modo. Olha, nunca tinha me acontecido aquilo. De uma mulher ficar me cantando assim, sabe, daquele jeito, descarado. Fui ficando nervoso e ao mesmo tempo, sabe, a gente é homem, é humano. Então, fui ficando nervoso, mas ao mesmo tempo atraído, excitado. Até que pelas tantas ela falou que ia entrar. E aí se aproximou assim para me dar um beijo no rosto. Pelo menos foi o que eu imaginei que fosse acontecer. Mas a descarada me beijou na boca. E eu que
Até aquele momento estava nervoso. Fiquei mais nervoso ainda, mas não recusei o beijo. Pelo contrário, retribuí. Até porque sou tímido, mas sou homem como qualquer outro. A Fabiana era uma mulher bonita. Parecia ser uma mulher assim bem experiente. De modo que não me fiz de rogado. Apesar de estarmos ali na frente da casa dela, por conta da chuva e da escuridão também, não tinha ninguém passando na rua. Acho que também não tinha nenhuma chance de alguém nos ver ali, de agarramento. De modo que depois do beijo, ela ficou me olhando com aquele sorrisinho malicioso. Depois pediu que eu anotasse o número do seu telefone. E antes de sair, ainda falou: me liga amanhã lá pelas 3 horas da tarde, aí a gente combina de fazer alguma coisa. Pode ser? Olha, ainda sem acreditar que aquilo estivesse mesmo acontecendo, só balancei a cabeça, concordando naturalmente. Ela então me deu mais um beijo e saiu assim no meio da chuva. Eu ainda podia sentir o sabor da sua boca na minha. Coisa de louco. Era só o que eu conseguia repetir em pensamento. Era incrível. Repito que aquilo nunca tinha me acontecido antes. De uma mulher dar em cima de mim de um modo assim, tão descarado. Minha prima. E casada ainda por cima. Mais velha. Mais experiente. Juro que até aquele momento, até aquele dia pelo menos, eu nunca a tinha olhado com segundas intenções. Pelo fato de ela ser prima da minha mãe, eu também me considerava assim uma espécie de primo dela. E juro, até também pela diferença de idade, nunca tive assim nenhum pensamento que, sabe, de malícia, até porque ela era casada, tinha até filho. Só que depois do que aconteceu naquela noite, passei a pensar nessa mulher muito mais do que deveria. No dia seguinte, lembro que mandei uma mensagem para ela, assim, como quem não quer nada. Primeiro mandei um oi, quis saber como ela estava, e a sua resposta me deixou todo empolgado. Sabe aquele mercado ali em cima, por onde nós passamos ontem, quando você me deixou em casa? Você não quer me pegar no estacionamento daqui meia hora, 40 minutos? Vou estar te esperando. Meu Deus, eu não estava acreditando. Tomei um banho rápido e no horário combinado, passei no mercado e, como ela tinha prometido, estava lá me esperando. Entrou no carro, tomando cuidado para ver se ninguém estava vendo. Aí eu arranquei. E quando eu perguntei aonde ela queria ir, ela sorriu e falou aquilo: hoje você está no controle, Cláudio. Vou com você aonde você quiser. Falou aquilo, se aproximou e me deu um beijo na boca. Claro que eu não pensei duas vezes. Toquei pro primeiro motel que me passou pela cabeça. E olha, que tarde deliciosa passamos juntos. Foi a melhor transa da minha vida. Foi simplesmente uma tarde deliciosa, maravilhosa demais. E o melhor de tudo foi que ela também adorou. Tanto que não ficamos só naquela primeira vez. Volta e meia, eu me surpreendia com uma mensagem dela no celular, dizendo que estava a fim de me ver, morrendo de saudade e de vontade de ficar comigo outra vez. Outras vezes, era eu quem a convidava, até que um dia, fizemos amor ali mesmo, dentro da minha casa. Meus pais não estavam, eu estava ali sozinho. Então, em vez de irmos até o motel, ficamos ali mesmo, no meu quarto. Aliás, isso aconteceu mais de uma vez. Até que um dia,
Quase fomos surpreendidos pela minha mãe. Olha, eu sinceramente não sei o que essa mulher fez comigo. Mas no fim acabei enfeitiçado por ela. Tanto que só tinha olhos para ela. Vivia com ela no pensamento, queria vê-la, estar com ela o tempo todo. E é claro, passei também a sofrer pelo fato de saber que ela tinha um marido, que era com ele que ela dormia todas as noites, por mais que passasse a tarde nos meus braços, e às vezes isso realmente acontecia. Era com o marido que ela dormia, na mesma cama. E se realmente só dormisse, não era nada. Mas é claro que ela transava com ele também. Era seu marido. E só de pensar nisso me dava uma sensação tão ruim. Era uma sensação de ciúme mesmo. Até que um dia, para minha felicidade, ela também confessou que estava gostando de mim. E foi uma coisa tão boa de ouvir. Porque quando você está só transando com a mulher, isso talvez não tenha tanta importância. Mas eu estava gostando dela, de verdade. Ela falou que, apesar disso, pelo fato de sermos parentes, não via muito futuro para a gente, ou seja, tínhamos de nos conformar em ser apenas amantes. Fazer o quê? Era melhor do que nada. O fato é que fomos nos envolvendo mais e mais a cada dia, sempre sendo discretos, o mais possível, porque seria realmente uma desgraça se alguém descobrisse que eu estava de transa, sabe, de caso, com a minha própria prima, embora fosse prima da minha mãe, da verdade, e casada. Imagina o marido. Acho que pelo menos durante o tempo em que a gente se relacionou, ninguém nunca desconfia de nada. Nosso caso, na verdade, já durava quase 10 meses. Eu, nessas alturas, fissurado nessa mulher. Até que estávamos no motel. Olha, eu lembro como se fosse hoje. A Fabiana estava tomando banho para a gente ir embora. O celular dela começou a tocar ali sobre a mesa. E de repente, eu vi que chegou uma mensagem. Primeira coisa que pintou na minha cabeça. Acho que é o marido dela. Foi a primeira coisa que me ocorreu. Que fosse o seu marido. Peguei o telefone na mão para dar uma conferida. E como estava desbloqueado, consegui ler a mensagem toda. A mensagem que estava ali, no entanto, até porque tinha o nome da pessoa, não era do marido. Até porque o marido chamava Ronaldo. E olha, eu quase caí duro quando li o que estava escrito, assinado por um tal de Celso. Tô morrendo de saudade, minha delícia. Queria muito te ver amanhã. Que tal a gente se encontrar na hora do almoço? Eu comecei a tremer. E tremi tanto que quase derrubei aquele aparelho na mão. Li e reli aquilo, acho que umas 10 ou 15 vezes. Tô morrendo de saudade, minha delícia. Não, olha os termos do cara. Queria muito te ver amanhã. Que tal nos encontrarmos na hora do almoço? Quando essa mulher saiu do banheiro, me pegou ali com o seu celular na mão. E eu notei que ela mudou. Perdeu a cor. E quando perguntei quem era Celso, aí mesmo é que ela empalideceu de vez. Celso? Ué, por que você está querendo saber isso? Por quê? Porque esse tal de Celso acabou de mandar uma mensagem te chamando de delícia, dizendo que está com saudade e quer te ver amanhã. Você por acaso está saindo com outro homem além de mim, Fabiane?
Ela engoliu em seco. Sabe quando a pessoa fica sem palavras? Em vez de responder, se aproximou e, num gesto rápido, tirou o telefone da minha mão. Me dá aqui, deixa eu ver. Eu fiquei olhando para ela, à espera de uma explicação. Tremendo, de tanto que aquilo me impactou. Ela ficou mexendo no aparelho, acho até que para ganhar tempo. Até que olhou para mim e falou aquela frase. Sabe quando a pessoa não tem defesa? Quando a pessoa não tem defesa, o que acontece? Ela ataca. Quem te deu o direito de ficar mexendo no meu telefone, hein? Eu por acaso fico fuçando no teu? Por favor, não faça mais isso. Você não vai me dizer quem é esse tal de Celso? O que você tem com esse cara? Fala. Ah, é só um amigo. Eu mal consegui articular as palavras. De tão nervoso que fiquei. De tanto que tremia. Ela continuou negando que tivesse alguma coisa com esse cara. Disse que eram apenas amigos, mas, meu Deus, eu não sou tonto. Claro que ela estava mentindo. Ou seja, além de trair o marido comigo, ainda tinha um terceiro cara na jogada. Ou seja, eu falo só desse terceiro cara porque era o que eu sabia. Quem sabe estivesse envolvida com mais 2 ou 3. Porque depois da mensagem que eu vi, eu sinceramente já não duvidava de mais nada. Se bem que, para dar conta de uma mulher fogosa como ela, sei lá, acho que ela precisava de mais 5. Claro que ficou aquele clima horroroso entre nós depois disso. E como não ficaria? Eu fiquei me mordendo de ciúme. E não consegui disfarçar. A gente ainda discutiu um monte, porque eu não me conformei com aquela situação. Puxa vida, além de ser obrigado a dividi-la com o marido, agora sabia da existência de mais um. Cego de ciúme, passei a investigar. E acabei descobrindo aquilo que já estava mais do que na cara. Ela tinha mesmo outro amante além de mim. Depois, inclusive, vendo que não tinha como negar, ela mesma confessou. E detalhe, já era amante daquele Celso antes mesmo de se envolver comigo, ou seja, era coisa antiga. O intruso da história, na verdade, era eu. E ela deixou isso bem claro. Tanto que disse que não ia se afastar dele. Olha, se você quiser continuar saindo comigo, vai ter de aceitar. Eu não vou desmanchar com ele. Sabe qual foi a minha vontade? Aliás, qual foi e qual vontade continua sendo até agora de armar o maior escândalo para cima dessa mulher? Juro por Deus, já pensei nisso. De repente, sei lá, faço uma ligação anônima e conto tudo pro marido dela. Peço para ele ficar de olho na mulher. Só que tenho medo de fazer isso e o Jorge pegar os dois no pulo. Porque ela fatalmente vai saber que fui eu que fiz isso. Até porque um dia, no auge do meu ciúme, falei que cheguei a ameaçar. Cheguei a dizer que ia fazer isso. De maneira que tenho medo de tomar essa atitude e o cara pegar os dois no pulo mesmo, né? Ir atrás. Até porque ela fatalmente vai saber que o autor da proeza fui eu. Repito, cheguei a ameaçá-la disso um dia. O pior é que estou apaixonado. Sinto, sabe, uma sensação de ridículo tão grande que não cabe na minha cabeça. E me pergunto a todo momento como que isso foi acontecer. O pior é que não quero perdê-la. Não quero que ela se afaste de mim. Mas, repito, me sinto um idiota me prestando a esse papel.
E o pior é que não consigo imaginar a minha vida sem ela. Maldita hora que lhe dei aquela carona. Porque foi ali, naquele dia, depois daquele beijo, que ela despertou esse sentimento maluco aqui em mim e eu não consegui me controlar. Sabe, se não fosse aquilo, eu estaria levando a minha vida tranquila, do jeito que estava. Sendo que agora não tem um segundo de sossego. É ciúme do marido dela, que dorme com ela todas as noites. É ciúme desse amante que ela tem, já mais tempo do que eu. Ciúme de outros caras, talvez. Fantasmas, que eu fico imaginando que ela tenha. Quer saber? Já estou vendo a hora que essa paixão vai me deixar louco. Olha, maldita hora que eu te dei aquela carona. Maldita hora que eu provei do teu beijo, do teu corpo, do teu amor. Porque você parece um vício. Sabe, você parece uma loucura, uma coisa da qual eu não consigo me livrar. O que você fez comigo, Fabiana? Você me viciou? Foi isso? Você me jogou um feitiço? O que você fez comigo? Que agora eu quero tanto me livrar de você, da tua imagem, do teu cheiro, do teu corpo. E simplesmente não consigo.